Bom, agora sim, conexão restabelecida aí com o Dr. Daniel Vilarim Araújo. Como eu disse, o Hospital de Base aí tornou-se membro, né, associado à União Internacional para Controle do Câncer. Então, vamos entender o que isso significa não só para o HB, para Rio Preto, enfim, para toda a comunidade aí. E para falar isso com a gente está o chefe do setor de Oncologia Clínica do HB, Dr. Daniel Vilarim Araújo. Doutor, agora sim, né? Agora sim, obrigado pelo convite. Obrigado, senhor, por participar aqui com a gente. Então, doutor, vamos lá. O que significa para o HB e para Rio Preto essa filiação do hospital à União Internacional para Controle do Câncer, doutor? Excelente pergunta. A União Internacional de Controle ao Câncer, o ICC, é uma das mais importantes organizações internacionais de combate ao câncer. Pra você ter ideia, ela está presente em mais de 170 países e mais de 1.000 instituições são filiadas. A ICC ela promove ações de controle ao câncer no mundo inteiro e ela capitaneia diversas iniciativas, como, por exemplo, o Dia Mundial do Câncer. Ela promove cursos, capacitações, fellowships, e acho que é uma grande notícia que nós, agora do Hospital de Base, estamos inseridos nessa instituição e somos agora aptos a usufruir de todos esses benefícios. Legal. E com essa filiação, Rio Preto pode ter, claro, nós já temos aí uma referência no câncer, mas a gente pode se tornar, vamos dizer, uma referência nacional, exemplo do que a gente tem em Barretos. É para isso que serve? Na prática, o que isso vai trazer de benefício para o HB e para os pacientes? Na prática, sim. Na verdade, nós estamos trabalhando para isso, né? É um processo de melhoria contínua do serviço que já é grande, mas a gente tem a visão de torná-lo ainda maior. E essas iniciativas de adesão a organismos internacionais, acreditações, são para melhorar e capacitar o nosso time para que a gente consiga promover cada vez mais um melhor atendimento à população de Rio Preto e região. Muito bom. Ô, doutor, eu vi aqui até no comunicado que os senhores enviaram que já iniciou aí junto a um mapeamento de pacientes de câncer de mama. Essa união, ela é todos os cânceres, alguns cânceres específicos, e queria que o senhor já falasse também como funcionará esse mapeamento, qual o objetivo desse mapeamento dos pacientes, ou das pacientes com câncer de mama. Excelente. Então, na verdade, a filiação do HB, nós nos tornamos membros e, por ser membros, a gente tem direito a usufruir de todas as oportunidades pela UICC. Então, todos os membros do Hospital de Base, todos os colaboradores que tratam câncer, eles têm a oportunidade de aplicar para os grants, que são os financiamentos da instituição, de participar dos cursos de captação, participar dos fellowships, enfim, de usufruir de todas as oportunidades que a organização proporciona. Esse projeto especificamente foi um dos motivos que acelerou a nossa entrada ao ICC. Nós estamos montando um projeto piloto. Na verdade, é um dos grandes gargalos do tratamento de câncer no Brasil, é a carência de informações de qualidade. Então, nós não temos um serviço forte que a gente consiga identificar de maneira granular todos os tratamentos que foram feitos, o perfil epidemiológico dos nossos pacientes e, obviamente, isso é importante para a tomada de decisão, né? Para você ter ideia, a maioria dos estudos e o que a gente se baseia na prática clínica são literatura dos Estados Unidos e da Europa. Então, a gente está criando um banco de dados, na verdade, a gente como se fosse organizar toda a informação das pacientes do Hospital de Base com câncer de mama, para ter isso de maneira organizada e que a gente consiga mapear um pouco melhor, entender quem são nossos pacientes, onde estão nossos gargalos de tratamento e, dessa forma, poder tratar melhor no futuro. E onde que a UICC entra, a gente está entrando com um projeto de parceria de mentoria. Então, se chama Projeto ECO, está sendo liderado na nossa de base pelo Dr. João Daniel Guedes. E a UICC, em parceria conosco, vai nos dar mentoria de como estabelecer esse banco de dados,
que tipo de informação é relevante e pontos de vista prático de como fazer isso da melhor maneira possível. E de que maneira, e aliás até eu ia perguntar, e aí já vou emendar duas então, essa falta de acesso a esses bancos de dados, informação, compilação de informações que o senhor falou, é o principal impasse hoje para um tratamento de câncer em geral no Brasil, no hospital de base? E de que maneira ter acesso a essas informações colabora no tratamento dos pacientes? É uma excelente pergunta. Eu diria que é um dos fatores. Eu acho que o problema no tratamento do câncer no Brasil ele é multifatorial, né? Tem vários motivos que contribuem, mas sem dúvida não conhecer a nossa população tão a fundo é um fator contribuinte. E assim, você imagina que a nossa composição populacional ela é diferente dos outros países, né? Eu vou dar um exemplo aqui, fora do câncer de mama, mas, por exemplo, melanoma, que é um câncer de pele, ele é muito incidente na Austrália, ele é pouco incidente no Nordeste do Brasil, ele é mais incidente no Sul. Então, é muito importante eu conhecer o perfil epidemiológico das doenças, até para eu organizar melhor meu serviço. Eu vou precisar tratar mais esse tipo de doença, aquele tipo de doença. Esse paciente é mais importante por isso, isso e isso. Então, a gente conhecer mais a fundo, quanto mais informação, né? Hoje em dia, na era da informação, a gente ter mais informação para poder interpretar, isso é benéfico, né? Para que a gente consiga ser mais assertivo nos tratamentos, principalmente num cenário de SUS, onde nós temos recursos limitados, né? Então, a gente precisa fazer o melhor possível do pouco recurso que a gente tem. Muito bom. Doutor, falar um pouquinho em geral, quais são os principais cânceres tratados no HB hoje e qual a maior incidência? É o câncer de mama? Dá uma geralzinha para a gente da incidência Sim, da doença. Com certeza. Na verdade, nós tratamos todos os tipos de câncer no hospital de base. Os tumores que a gente chama sólidos, que são câncer de mama, de próstata, de pulmão, etc. E os tumores hematológicos, que aí são as leucemias, os linfomas, mieloma múltiplo e assim por diante. O tumor mais incidente na nossa instituição é tumor de mama. O tumor de mama tem um volume muito grande, em torno de mais de 20% dos atendimentos são de tumor de mama. Pra você ter uma ideia, no ano de 2019, nós tivemos só de oncologia clínica 10 mil atendimentos no hospital de base e em torno de 2 mil era de tumor de mama, né? Então, de fato, é um dos cânceres mais incidentes que a gente depara. Em termos de epidemiologia no mundo, a principal causa de morte de câncer é câncer de pulmão, que é associado ao tabagismo, né, que é muito frequente também. Mas seria mais ou menos isso aí, uma geral. Legal. Eu queria também saber do senhor, a gente está no Outubro Rosa, aproveitando até esse gancho aí do câncer de mama, eu queria saber se as mulheres estão mais conscientes da importância da prevenção, do exame anual, do toque. O que o senhor pode dizer para as mulheres aí sobre esse Outubro Rosa? Sem dúvida. É um processo cultural, né, de construção de conhecimento, um processo educacional para a população e de aplicação, né, dos métodos de rastreamento, no caso a mamografia, né, do Outubro Rosa. Eu acho que tem muito mérito, né, esse mês dedicado ao tumor de mama, principalmente para discutir a doença, né, para aumentar a disseminação da informação e de saber a relevância, né? A gente sabe que se a gente conseguir detectar os tumores precocemente, as chances de cura aumentam. Então, é interessante que a gente consiga detectar esses pacientes antes. Esse ano é um ano especial por conta da Covid, e isso, literatura internacional já vem mostrando que a quantidade de rastreio de câncer, de uma maneira geral, ela diminuiu. Como uma resposta que a gente entende, né, da população de não procurar os serviços de saúde. E um dos desafios que a gente vai enfrentar agora é como conviver com a Covid e conseguir prestar um atendimento de qualidade, né, e a tempo. Era até uma pergunta que eu ia fazer para o senhor, como a pandemia afetou aí o tratamento dos pacientes. E também eu vou completar, até aproveitar isso que o senhor falou, as pessoas não procuram o médico, não procuram o atendimento por conta da pandemia e hora que procurar pode ser tarde demais. Doutor, qual a recomendação que o senhor dá?
Então, de fato, nós observamos uma diminuição dos atendimentos de uma maneira geral, isso em todas as especialidades. No hospital de base, especificamente, nós instituímos várias consultas por telemedicina, então o paciente não precisa se deslocar fisicamente ao hospital, essas consultas são feitas via telefone ou vídeo. E vários procedimentos, principalmente durante o pico da pandemia, né, que ainda estamos, mas aos poucos as coisas vêm melhorando lentamente. Durante algumas cirurgias foram priorizadas, alguns exames eles também foram priorizados, por exemplo, exames geradores de aerossóis, endoscopias, etc., foi diminuído apenas para aqueles casos que mais precisava. Mas o que a gente recomenda do ponto de vista de câncer especificamente é que câncer, o tempo é muito importante, né? Então, o tempo do diagnóstico ao tratamento, muitas vezes ele determina a chance de sucesso ou falha do tratamento. E a orientação que nós temos dado, nós temos priorizado atender os pacientes de maneira mais célere possível, para que a gente consiga detectar quais casos que a gente consegue priorizar e atender, de modo que a gente tenha um dos melhores resultados possíveis. Desculpa, eu não estou te ouvindo. Opa, desculpa, tinha desligado aqui para não atrapalhar o senhor. Eu estou conversando com o doutor Daniel Vilarin Araújo, chefe do Serviço de Oncologia do HB. Doutor, para a gente terminar, vou fazer uma pergunta de curioso, enfim, de leigo. Como que estão as pesquisas para uma eventual, não sei, vacina, algum remédio, algum tratamento eficaz que consiga acabar com o câncer? Isso existe ou isso é impossível, não vamos ter nunca? A humanidade vai conviver eternamente com câncer, só aí tratamento mesmo já curativo? Essa é uma excelente pergunta, é uma resposta complexa, eu te diria, mas o que eu posso te falar é que o tratamento do câncer ele vem evoluindo ao longo dos anos, né? Se a gente pegar 30 anos atrás, a gente só basicamente tinha quimioterapia. Foram descobertas as vias, a gente foi entendendo um pouco melhor os mecanismos de formação dos tumores e a gente viu que tinha algumas mutações específicas que eram importantes em cada tumor e para essas mutações foram desenvolvidas terapias-alvo. Então é o caso, por exemplo, do trastuzumab em câncer de mama e várias outras drogas que já vieram ao mercado. Essas drogas, elas ajudaram, mas elas não resolveram um problema, né? E aí a gente, indo ao longo do tempo, mais recentemente, a gente teve o advento do surgimento das imunoterapias, que são terapias que, de certa forma, elas destravam o sistema imunológico do paciente para que ele se reconheça e consiga combater os cânceres de uma maneira geral. E essas terapias, elas são altamente eficazes para um pequeno grupo de pacientes. Então, a gente estima que, de uma maneira geral, obviamente, alguns tumores funcionam melhor, alguns tumores funcionam pior, mas, de uma maneira geral, em torno mais ou menos de 10 a 20% dos pacientes se beneficiam de tratamentos com imunoterapia. Então, assim, vários outros tipos de tratamento estão sendo desenvolvidos, né? Novos tipos de imunoterapia. Isso que eu falei especificamente é um tipo chamado checkpoint inhibitors, que não precisa saber o nome, mas só saber mais ou menos como é. Mas terapias celulares vêm sendo desenvolvidas, própria produção de vacinas, né, contra câncer, que nunca foi um tratamento muito eficiente em câncer, mas vem melhorando ao longo dos anos. Então, assim, é uma pergunta complexa, muito provavelmente a gente vai ainda conviver com câncer durante muitos anos, mas nós estamos experimentando avanços no tratamento. Especificamente falando de sistema público de saúde, eu acho que uma grande pergunta também é como vamos ter acesso a esses tratamentos. Que esse já é um grande desafio atualmente, né? Infelizmente, tem muitas drogas atualmente que já são disponíveis nos Estados Unidos, na Europa e até na saúde suplementar que nós não temos acesso via SUS. E esse é um grande debate também que a nossa sociedade precisa travar no futuro. Muito bom. Aquele remédio que surgiu como promissor, a fosfoetanolamina, isso que surgiu aí... Daquilo não virou nada, né, doutor? Provou-se aí
Esse é um dos grandes, foi um caso bastante ilustrativo, né? É que a gente sabe que várias moléculas, várias mesmo, elas têm ação in vitro, né? E até em modelos animais contra câncer. Entretanto, uma minoria delas, quando são levadas ao tratamento em humanos, elas se mostram eficazes. Isso é um dos grandes desafios, assim, porque daquela imensidão de moléculas que são estudadas, talvez, sei lá, 1 a 2% se mostra como sendo eficaz. E por isso que é tão caro você desenvolver pesquisa em câncer, porque é um processo que é longo e muitas moléculas ficam pelo caminho. Mas isso mostrou, né, que, de fato, a gente precisa entender um pouco melhor e não politizar, né, nossas decisões de saúde. Sem dúvida nenhuma, e é uma das coisas que a gente tem visto aí, só ver a questão das vacinas, né, doutor? Não sei, a área do senhor quer comentar alguma coisa, essa questão de vacina? Não é muito minha área, eu posso comentar de maneira geral, né? A gente torce para a chegada de uma vacina que seja segura, né, em primeiro lugar, e seja eficaz para a Covid. E, infelizmente, a gente percebe que essa questão vem sendo usada politicamente, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, nos Estados Unidos, Trump versus Biden. E a gente torce para que as autoridades tenham discernimento, né, e sigam a ciência, o que tem de melhor, e que a gente consiga ter acesso aos melhores tratamentos para a nossa população, né, para que a gente consiga sair dessa. O que o senhor pode dizer da vacina da Coronavac, se é que pode dizer alguma coisa? O senhor conhece alguma coisa? Todo mundo não querendo tomar ou dizendo que não quer tomar porque é da China. O que o senhor, como médico, cientista, o que o senhor pode dizer sobre isso? De novo, não é muito minha área, eu posso comentar por cima, né? O que eu posso falar é que a tecnologia que é usada nessa vacina, que é uma vacina de vírus inativado, né, vírus morto, é uma tecnologia que é usada em várias outras vacinas. Por exemplo, a vacina da gripe, a vacina da raiva. É uma tecnologia que é usada em milhões de vacinas. O Instituto Butantan, na minha opinião, é um instituto muito sério, e na pessoa do Dr. Dimas Covas, né, que é um grande cientista, ele é baseado em Ribeirão Preto, né, mas tem toda uma história no Hemocentro da USP Ribeirão, e é uma pessoa que tem uma reputação muito, muito importante, na minha opinião. Assim, eu encaro o Instituto Butantan como sendo muito sério. Obviamente, a gente precisa dos resultados, né, dos estudos, né, principalmente de segurança e de eficácia, né, para ver se, de fato, quem foi vacinado tem uma menor incidência de Covid-19 e, tão importante quanto, a gravidade dessas infecções, né? Será que a vacina consegue diminuir a gravidade das infecções? Só isso já seria muito importante também, né? Mas minha posição é a posição de espectador, né? A gente precisa esperar esses resultados, tanto da Coronavac quanto das outras vacinas também, na torcida que alguma seja eficaz para o Covid-19. Sem dúvida nenhuma, seja lá qual for, que venha e funcione. Doutor Daniel Vilarinho Araújo, muito obrigado pela sua entrevista, viu? Parabéns aí pelo trabalho do HB como um todo, o HB aí, parabéns pela filiação a essa União Internacional para Controle do Câncer e que novas conquistas venham aí sempre para melhorar a saúde pública e também privada aqui da nossa cidade, da nossa região. Obrigado, doutor. Eu que agradeço o espaço e a gente fica à disposição. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado aí, então. Tá aí o chefe da oncologia do HB, doutor Daniel Vilarinho Araújo.